What is up, guys? Mr. D3rd here. Well, gente, hoje a gente vai falar de uma das dúvidas muito, mas muito frequente, muito comum, né? Que eu, como professor de inglês, recebo bastante, né? Eu já respondi isso várias vezes, assim, de forma individual, né? Mas ontem eu recebi essa dúvida da minha aluna e eu pensei assim, puxa, seria legal trazer essa dúvida para o canal, né? Já que eu recebi tantas vezes essa dúvida. Então, vamos lá. Hoje a gente vai explicar a diferença ou quando usar o the, e and ok? And, I'm sorry, ok? Lembrando que essa dúvida, geralmente, pelas vezes que eu fui respondendo essas dúvidas, eu fui percebendo que essa dúvida não é propriamente dúvida de inglês. As pessoas têm essa dúvida no português. Ou seja, a gente usa de forma perfeita no português, ok? A gente usa os artigos de forma perfeita. A gente não erra isso em português, mesmo não estudando, mesmo não indo para a escola. A gente fala de forma certa. Mas a gente não sabe que são artigos tal e artigos tal. Então, assim, essa dúvida está mais relacionada a saber o que são isso no português para depois transferir essa ideia no inglês do que propriamente uma dúvida de inglês, ok? Então, nesse vídeo a gente vai ter uma aula básica, uma aula rápida que eu vou dar para vocês de português em relação a esse assunto. E só assim vocês vão conseguir então pegar a ideia e conseguir articular eles de forma perfeita no inglês, ok? Então, solta a vinheta, editor, que a gente vai começar o nosso vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. The, e and n, ok? Vamos começar no e and n, que são os mais simples, digamos assim. E and n são artigos indefinidos, né? Quem são artigos indefinidos em português? Simples, são uma, uns, umas. Simples assim. Como, por exemplo, uns livros, né? Umas maçãs, um papel, uma maçã. Essas palavras que vieram antes dos substantivos, uma, uns, umas, são os famosos artigos indefinidos, né? E quem são os artigos definidos então? Os artigos definidos são a, o, as, os, ok? Que então em inglês o nosso famoso the. Lembrando que eu sou do TH. The, ok? Como por exemplo, o livro, a maçã, o Pedro, os meninos, as meninas. Essas palavras que estão ali então na frente dos substantivos são os artigos definidos, né? Tá, e quando usar eles, né? Essa é a dúvida muito comum, essa dúvida, essa sacada agora. Quando usar eles? Por que a gente usa uns em vez de outros? Por quê, né? Os artigos definidos a gente usa para substantivos definidos, para coisas definidas, para coisas específicas, né? Como, por exemplo, o livro. Então, estou falando do livro, esse ali, ou o livro que você me falou, aquele livro específico, né? Ou me dá o papel. Estou falando do papel, esse papel ali que você está com ele na mão, ou o papel que você me falou que ia me dar. Então, assim, a gente usa o para coisas específicas. Os artigos indefinidos é o contrário, para coisas não específicas, né? Ou para coisas indefinidas. Como, por exemplo, um papel, um livro, uma chinela, sei lá, né? Aí você vai ficar se perguntando, tá, mas eu não vi a diferença. Você vai ver agora quando fazer a comparação. Vamos lá. Se eu falar para você, me dá o papel, e falar para você, me dá um papel, você não consegue ver a diferença? Claro que tem a diferença, né? Me dá o papel, eu tô falando do papel já conhecido, do tal papel ali que você me falou, do tal papel que tá ali, ou do, sei lá, do papel especificamente, de um certo tipo de papel que você deve estar sabendo já. Se eu falar um papel, eu tô falando qualquer papel que você quiser me dar.
Me dá um papel fazer uma mágica, qualquer papel, entendeu? Então, essa é a diferença. Um a gente usa para coisas específicas e outro a gente não usa para coisas específicas. O the é o artigo definido, como já falei, mas a gente usa praticamente de forma diferente com o português. É quase igual, né? Por isso que eu falei, pega a ideia do português, transfira para o inglês, mas a gente vai mudar algumas coisas. No português a gente usa artigos definidos para falar de nomes próprios também, como por exemplo, o Pedro, sei lá, a Emily. Um exemplo, eu saí com a Emily. A gente usou a Emily aí. Em inglês a gente não pode falar I went out with the Emily. Não pode falar the. Esse the aí não pode. Então, com substantivos próprios, que são nome de pessoas, nome de cidades, nome de países, a gente não pode usar o the, ok? Tem algumas exceções, né? Como, por exemplo, the United States or the UK. Essas são algumas exceções, mas no geral a gente não pode falar the Brazil, the Bolívia, a gente não pode usar o the Angola, não pode, ok? A não ser que você use a palavra república, né? The Republic of China, aí sim você pode falar o the, mas caso contrário não pode usar o the do jeito que a gente usa no português, ok? O e o n a gente usa como os artigos indefinidos, né? Mas, como a gente pode ver ali, são dois ali, né? O e e o n são dois artigos ali que têm mesmo significado, mas têm usos diferentes. Em inglês, quando a palavra que segue, o substantivo, ou a palavra mesmo que segue, se for começar com uma consoante, né, a gente vai usar o E. Se for começar com uma vogal, a gente vai usar o N. Como assim, Pedro? Mentira. Mentira. Você tá certo, é mentira. Né? A gente não depende das palavras, do que eles começam, não depende da escrita, depende do som, ok? Então, se a palavra que segue o som da palavra for começar com a consoante, a gente usa o E. Se for começar com o som de uma vogal, a gente usa o N, tá? Como, por exemplo, a book, né? An apple. Vocês podem já ver ali, tá? A university, tá vendo? Começou com uma vogal, mas a gente usou a. Por quê? Porque o som é de U. U é o nosso Y, ok? Então é basicamente isso ali, a diferença entre elas. Se você ficou ainda com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder, né? Até porque não tem muitos seguidores, então claro que eu vou estar aí para responder todo mundo. Me siga no Mr. D3rd Page no Instagram, né? E qualquer dúvida por lá, pode ir lá também, mandar no DM que eu vou responder todo mundo. Deixar o seu like aqui no Instagram, no YouTube, esse vídeo é pro YouTube, então deixar o seu thumbs up, deixar o seu like. Se inscrever no canal, obviamente que tem muita gente que está esquecendo, muita gente está assistindo, porque o vídeo que eu lancei na semana passada tem, sei lá, algumas visualizações aí, mas os inscritos estão muito baixo ainda, então faça essas duas coisas aí em simultâneo para ajudar a gente a crescer e trazer mais conteúdos legais para você. Mas não esqueci nada. See ya!